Salve, salve, rapaziada, ligada aqui no 100 ponto final pela Doctum TV. Beleza, dona Andressa? Então, não tem como estar muito bem, né? Depois desse resultado, mas tá indo. A zebra veio xadrez dessa vez? Veio xadrez dessa vez, né? Infelizmente, eu acho que... Já posso começar falando sobre... É pra falar. Já posso falar sobre... Já posso desenvolver, né? Então, cara, eu acho que é um jogo muito duro. Foi triste, a gente... Era a seleção que mais tinha chances. Eu repeti várias vezes aqui. E chegar contra a Croácia. Eles fizeram o que tinha que ser feito. Eu acho que eles fizeram igual o Marrocos. Segurou o jogo o máximo que pôde. Uhum. Deu sorte de fazer um gol no finalzinho ali da prorrogação. Deu sorte, mas assim... Foi erro brasileiro. Teve uma falha brasileira. medonha brasileira, né? É assim, eles tiveram uma chance pro gol e eles aproveitaram a chance que eles tiveram. Coisa que o Brasil não fez. O Brasil teve quantas chances de gol? Pra começar, o Tite tirou o Vinícius Júnior, que, não sei se foi lesão, mas até então ninguém sabe o motivo de ter tirado o Vinícius Júnior. Não faz sentido ter tirado o Vinícius. Porque... Tava indo bem, né? Tava indo bem. A gente teve duas chances claras de gol que veio dos pés do Vinícius. Antes disso, ninguém tinha chegado perto do gol. Então, assim, né? Não fez muito sentido. A gente jogou bem melhor. Claro que foi um jogo difícil, foi um jogo amarrado. A Croácia fez o que tinha que fazer, fez o papel de casa. O primeiro tempo zoado. O primeiro tempo muito difícil, muito pior do que o segundo. O segundo tempo a gente conseguiu jogar melhor. Vinícius teve algumas chances. Foi substituído, não entendi por quê. E o Brasil não tinha um cara ali para armar a jogada. A gente via que não tinha aquele atleta no meio de campo, né? Que a gente fala que é para armar a jogada que leve até o gol, para levar para o atacante ou para o centroavante. A gente não tinha isso dentro da seleção brasileira hoje. Eu acho que o Tite mexeu muito ruim nas mudanças dele. Foi bem ruim as decisões dele no dia de hoje. Uhum. O jogo, quando fica assim, truncado, igual ficou um jogo amarrado. Eu acho que o Brasil também, por mais que acredito assim, teve muita chance, tentou, chutou muito a gol no período normal, mas na hora que vai pra prorrogação, parece que jogou a vida, né? Jogou a vida. E assim, na prorrogação a gente jogou muito até o gol do Neymar. Uhum. O Neymar fez o gol, a seleção parece que foi outra. Ela simplesmente falou, já tá ganho. Faltava 5 minutos, gente. A gente levou o gol faltando 4 minutos para acabar o jogo. Então, é muito triste levar um gol no final do jogo, ainda mais de uma prorrogação e uma Copa do Mundo. Desconcentra total, né? Total. Já não tinha muito o que fazer, assim. Claro que o Brasil ainda foi atrás de fazer um gol, mas não teve chance, não teve outra chance clara de gol pós o gol deles. Então, se levar um gol nessa situação é muito complicado. Uhum. A gente estava conversando também sobre essa questão dos pênaltis, né? Pênalti, galera, não tem jeito, é loteria mesmo. É o dia do goleiro que mandou muito. Muito bem. E é o dia de dar certo, de entrar, né? Aí, por isso que você está aqui, né? Analisar, assim, taticamente. O que você me fala das escolhas do Tite, assim? Começar, por exemplo, o Rodrigo começou errando, né? Cara... É muito difícil, porque qualquer pessoa que viu o Rodrigo bater o pênalti sabia que ele ia errar. Antes dele bater o pênalti, na hora que ele apareceu, eu falei, ele vai errar. As meninas viram essa boca para lá, eu falei, gente, vocês vão ver, ele vai errar o pênalti. Não é gorando o jogador, querendo, óbvio que não. Mas é pela expressão facial do cara, você via que ele não estava preparado para bater um pênalti daquele. É o primeiro pênalti de uma Copa do Mundo. Ele estava abrindo o pênalti da Copa do Mundo. Então, assim, para ele é muito difícil, é muita responsabilidade nas costas dele. Achei totalmente equivocado o Tite fazer isso. Não deveria ter colocado ele. Não entendi por que não começou com o Neymar ou deixou o Neymar bater a quarta cobrança, que era a cobrança decisiva. Claro que, assim, se tivesse vindo o gol, né? Se o Marquinhos tivesse feito o gol e depois o Alisson tivesse pego o pênalti e o Neymar fechasse, cara, muito legal. O Neymar teve a rendição dele, fez 2 gols dentro do jogo, né? Fez um na prorrogação e fez o gol de levar para semi, mas não era momento de pensar na glória do Neymar, era momento de pensar na glória da seleção em si. O Neymar não teve a glória e nem a seleção. É o que a gente tava batendo papo, né, sempre, a gente bateu esse papo aqui, falando que o time tava muito, assim, coletivo, né, todo mundo conversando, né, para chegar no Hexa, enfim. Agora eu vou fazer uma pergunta terrível. É mais culpa do Alisson, do Rodrigo ou do Marquinhos? Do Tite.
Nenhum dos três. Eu não culpo nenhum dos três, porque o Alisson, cara, o Alisson todo mundo sabia que não tem competência pra pegar pênalti, não é um cara... Ele é um ótimo goleiro, não estou desfazendo do Alisson como goleiro, mas ele não é um cara pegador de pênalti. Eu acho que talvez pro pênalti poderia colocar o Everton do Palmeiras, que é um pegador de pênalti. Ele é muito melhor nessa função de pênalti do que o Alisson. Substituir pros pênaltis só, porque a gente teria uma segurança a mais nos pênaltis, mas em relação aos outros dois, eu acho que não teve culpa deles, assim, é a pressão. Você tá batendo pênalti da Copa do Mundo. A pressão tava nas costas. Era se errar, tava fora, né? O Marquinhos se errar, tava fora. Então tem essa pressão. Ele já foi com a pressão do eu preciso fazer o gol. Então eu não culpo nenhum dos dois. Eu acho que o maior culpado... Na verdade, a gente nem era pra ter ido pro pênalti. Era pra gente ter matado o jogo na prorrogação. Não era pra gente ter levado o gol. Não tinha essa possibilidade. O Brasil vacilou muito. Você acha que ficou assim... tô ganhando e vou ganhar, e subiu o salto alto mesmo e ficou. É o que eu falei lá na fase de grupo, que eu falei, perder na fase de grupo não é ruim, porque a gente desce do salto. Uhum. Mas a gente fez um gol ali, faltando 5 minutos, e já subiu aquela coisa de, falta só 5 minutos, tá todo mundo cansado, porque... Até a torcida também, né? Tava muito animada, já ganhamos. Claro que a gente pensa, a gente tá cansado, mas o outro também tá, então a gente pode relaxar mais. Então, assim, eu acho que a derrota de hoje não dá pra culpar um jogador em específico, mas dá pra colocar nas costas do Tite, porque as mudanças que o Tite fez foram péssimas, assim, não teve muito sentido durante o jogo. Uhum. Uma outra coisa que tá todo mundo comentando, a gente tá gravando, gente, logo acabou o jogo, a gente veio gravar. Tá aqui, entendeu? estamos bolados. Tá todo mundo meio... daquele jeito. Não pode falar palavrão. Não né? pode. Gente, eu estou bolada, mas tudo bem. Bolado pode. Fingimos estar plena. Né? Mas enfim, Andressa, todo mundo comentou, a gente viu aí algumas entrevistas dessas da FIFA, né? Uhum. Que a FIFA disponibiliza. E muita comentarista que eu ouvi que nesse períodozinho rapidinho entre o jogo e a gravação, falando que foi péssima essa atitude de terminar o jogo e o Tite entrar logo pro vestiário, deixar a seleção inteira, os jogadores sozinhos no gramado, né? Sabe por quê? Seria diferente, por exemplo, se a gente tivesse vencido esse passado? Lógico, ele não teria descido. E querendo ou não, ele é a cabeça da seleção brasileira, passa por ele. Ele é o capitão. Então, ele que teria que comandar aquilo ali tudo. Perdeu, era a obrigação dele ficar. Porque no gol do Richarlison, ele foi lá comemorar. Fez a dancinha do pombo. Quando tava tudo bem, ele tava comemorando. Mas na hora da derrota, ele pega e larga o time. Não tem muito... Eu acho que é antiprofissional isso. E é antiético também dentro do esporte. Não tem... Eu acho que eu nunca vi uma coisa dessa, assim. Dentro de uma Copa do Mundo, perder do jeito que perdeu, que a gente tava pra ganhar... E ele sabe que a derrota passou nas mãos dele. Ele sabe que ele é o culpado principal dessa derrota de hoje, é ele. É porque a gente, como espectador, é uma coisa, né? Você tá lá em casa, sentadinho no sofá, vendo o jogo. Né? Por mais que eu entendo que, assim, tem uma pressão gigante em cima dele, ele tá abalado e etc., mas a gente não abandona o barco quando tá afundando. E é isso que eu ia falar, né? Essa turma toda que preparou, tanto os jogadores, comissão técnica, o próprio Tite... Né? A turma que é profissional do futebol e que prepara aí 4 anos, 8 anos para chegar numa Copa do Mundo, faz uma leitura muito diferente da nossa. Não, isso né? Com certeza. Eles são profissionais daquilo, né? Profissionais. Eles vivem daquilo, né? O dia inteiro. E se preparam muito tempo, né? Então a galera tá doida para gritar esse ex aí há muito tempo. E viram num momentinho de vacilo mesmo, assim, emocional, eu vejo, né, deixou o Hexa passar, tava na mão. E, cara, é até interessante a gente falar disso, porque no dia que a seleção embarcou, o meu TCC é sobre saúde mental no vôlei feminino brasileiro. Mas no dia que a seleção embarcou, a psicóloga do Sesc Flamengo, do Sesc Flamengo é time de vôlei. De vôlei. Eles têm, tipo, uma comissão, que são vários psicólogos que atendem alguns times, e ela postou uma nota sobre isso, falando o que faltava na seleção brasileira para conquistar o Hexa. E ela falou exatamente isso, falta um psicólogo, porque não sabe sentir pressão. Uhum. No momento mais abalado, o jogo mais difícil que tivemos,
a seleção perdeu não por competência dela, mas por falta psicológica da seleção. Foram erros bobos, a gente não fez gols por erros bobos, a gente perdeu os pênaltis por erros bobos. Claro que o Tite tem uma grande culpa nisso, mas falta psicológico, falta o cara de sentar, conversar, entender o problema, porque além de toda a pressão da Copa do Mundo, o cara tem uma vida fora daquilo ali. Então, assim, pra ele, é glamouroso, tá ali, é muito holofote, a mídia e muito em cima, etc. Mas fora dali, ele existe uma pessoa, existe a família, existe a expectativa que ele coloca em si mesmo, expectativa da família, porque eu acho que muito pior do que decepcionar você, torcedor, e eu, torcedora, é se decepcionar sua mãe. Decepcionar seu pai, que tá dentro de casa falando, a gente vai ganhar o Hexa. E isso, quando um cara vai bater um pênalti decisivo... Você faz a leitura que é maior do que a nação. É maior do que a nação. Porque pra mim, o que importa mais é a felicidade da minha mãe do que a da nação. E pra eles também. Claro que tá todo mundo no mesmo objetivo, mas o decepcionar ali é muito mais pra ele, pra família deles, que estão esperando aquilo, do que o contexto geral da nação esperar, sabe? Então isso também pesa. O cara vai bater um pênalti, o cara de 21 anos. Você acha que não vai pesar na cabecinha dele, tipo, pô, tu não bateu um pênalti da Copa do Mundo. Se eu errar, minha mãe vai ficar muito decepcionada. A minha mãe tá na arquibancada, vai chorar. Então isso passa na cabeça. E tem uma galera que levou a família mesmo, né? Levou, tinha muita gente. Não sei se foram todos os jogadores, mas você via que acabava os jogos, assim, o pessoal ia pra arquibancada comemorar com a família. O Neymar hoje, eu não sei se quem tava, mas eu sei que ele estava procurando, antes do jogo começar, ele estava procurando alguém na arquibancada, ou seja, pode não ser família, mas é um amigo, alguém que ele goste estava ali. E ele estava procurando. Então ele não queria decepcionar. Muito mais que decepcionar a mim, que ele não tá nem aí pra gente, mas é a família. E isso também pesa. Então eu acho que deveria, sim, ter um psicólogo dentro da seleção para poder ter esse trabalho, sabe? Que faltou. E a gente vê, não é a primeira Copa que a gente perde pelo emocional. Não é a primeira, mas eu acho que isso falta muito, assim, dentro da seleção. Falta um cara que senta, conversa, seja um psicólogo mesmo, profissional mesmo, que faça esse trabalho em grupo e também individual. Porque, além disso, tem os problemas pessoais da vida desses caras, que a gente não consegue separar, velho. Você tá aqui no seu serviço, você consegue separar o que tá na sua casa, se seu filho tá passando mal. Todo mundo ali é ser humano. Todo ser humano. Você pode fazer o seu melhor no momento, mas você não consegue desligar totalmente do problema que você tem que enfrentar. Então, aí você tá numa Copa do Mundo com um problema gigante ali, você não consegue simplesmente falar, vou separar aqui uma coisa. Não dá. A gente é ser humano. Então, falta esse cara importante, que eu acho que se tivesse um psicólogo, a gente não teria perdido. Massa. Agora vamos olhar pra frente, né? Que não dá pra olhar pra trás, mas já foi. Brasil, um abraço. Tchau, Brasil. Vem pro Brasil, né? Tchau, Catar. Gente, mas eu vou assumir a culpa também. Falei que a culpa é do Tite, mas eu vou assumir a culpa. Olha só. Olha as coisas. No dia da final da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense desse ano, eu estava com meu primo e eu falei, cara, Andressa, falei com Deus também, eu prefiro ser tricampeã da Libertadores do que ganhar o Hexa. Pronto. Eu assumo. Aí, ó. Pode julgar toda a culpa. Na hora que você encontrar com a Andressa na rua, pode dar um cascudão, né? Eu assumo merece. que, assim, eu preferi ser feliz sendo tricampeã da Libertadores do que ganhando o Hexa. Desculpa, galera, mas foi escolhas do momento. Olha só. Eu assumo a culpa. E Deus escutou sua oração. Escutou? Tá vendo, Débora? Olha só. Não, eu falei, eu tinha que escolher um ou outro. Pode começar com a Débora dando casco. Eu dar o cascudo vai ficar feio, entendeu? Mas você pode. Eu falei, Deus, se for pra escolher só um, eu queria os dois, gente. Não vou falar que eu não queria os dois, queria os dois. Mas, se for pra escolher um, eu quero o Flamengo tricampeão da Libertadores. Tá certo. Foi isso, gente, desculpa. Perdemos o Hexa porque eu escolhi a Libertadores. Tá vendo? Então, é isso, cara, assim. O Hexa bateu na trave. Cara, é triste isso, sabe? Não é legal. Tá Não é todo legal. mundo na expectativa, todo mundo terça-feira queria aquela folguinha marota. Não vai ter jeito. Não tem jeito. E eu acho que é ruim pelo fato de que era a nossa melhor seleção.
pra uma Croácia que não é tão boa, tipo assim... A gente não perdeu pra uma Alemanha, a gente não perdeu pra uma França, a gente não perdeu pra uma Argentina. Então... A Croácia é uma seleção, assim... chata. Quase que Série B. Quase. Exatamente. Né? Não é aquela seleção que a gente olha e fala, nossa... Eu cheguei até a falar lá em casa, falei, cara, eu gosto de pegar a Croácia. É um jogo que me deixa mais relaxada, mais tranquila. Mas não foi assim, né, gente? Mas é ruim, assim, porque tava... O uniforme do forro de mesa do Sofuad. Exatamente, né? tá. Aquela xadrezinho. Xadrezinho, exatamente. Quem já foi no Sofuad sabe. Vai entender o que a gente tá falando. Mas é triste, porque era a seleção pra gente ser ex era essa, assim, dos últimos anos até hoje, era a única que eu tinha esperança de Você falar achava assim. mesmo? Tanto você tava falando desde o começo aqui dos Era a única episódios. que eu tinha, não certeza, porque o futebol é imprevisível, mas que a gente tinha aquela tranquilidade de falar, cara, é uma seleção boa, é uma seleção forte, é uma seleção que tá todo mundo unido, e isso faz diferença lá na frente. Então era uma seleção que tinha tudo pra ganhar. Portanto, a gente não ganhou por detalhes. Foi decidido totalmente no detalhe o jogo de hoje. Isso aí. Então, olhando pra frente, passou então a Croácia, enquanto a gente tá gravando. Tá rolando o jogo da Holanda com a Argentina, né? Aí, antes de sair, já deve ter acabado. Mas dá o palpite antes, nós não estamos vendo. Né? Não fazemos Eu quero ver se a Andressa é boa de palpite. Ela tá errando eu todos. errei todos, tá? Então, eu vou com o emocional nesse aí, tá? 2-1 Holanda. Cara, eu até iria... Você é Holanda desde pequenininha. Holanda desde pequena, meu filho. Eu até iria torcer pra Argentina se o Brasil tivesse passado, pra gente pegar a Argentina. Mas hoje, o pessoal, os argentinos tudo no estádio. Quando viram o resultado do jogo do Brasil, todo mundo comemorando. Claro. Cara, que raiva que eu fiquei. Onde você iludiu? Onde que você iludiu? Não, mas você não tava torcendo pra Argentina passar, se a gente tivesse passado, pra gente pegar eles na semi, não? Eu queria Holanda. Ah, não, eu queria... Pra humilhação ser igual a nossa. Ah, não. Entendeu? Eu queria a Argentina na semi, mas como a gente não passou, agora Holanda desde novinha, fi. Porque o Neymar e o Messi ia ser um joguinho de compadre, que trem esquisito. Ah, não, mas ia ser bom. Ia ser um jogo gostoso de ver. Não, joguinho de compadre, não ia ser legal não. É melhor a Holanda e dar uma sapatada logo e tchau. Não vai ter jeito Não nenhum vai ter e outro. Sonhar, não custa quem sabe nada. de 4 anos Né? a gente vai Cantar. pegar uma Copa América da próxima, porque É isso aí. Vai ter que ir na Copa América mesmo. agora não vai ter Entrar jeito. no eliminatório tudo de novo, ver se passa, enfim. Ver se passa, porque... Então, do nosso lado aí, né? As duas chaves, né? Seria Holanda e Argentina, o outro. Inglaterra e França. O que você acha? Jogaço isso, hein? Gente, é um jogo que quem gosta de futebol não pode perder. É um jogaço. Eu ainda acho que talvez a França passe. Mas eu acho que vai ser um jogo pegado. Talvez é decidido no pênalti também. Tá muita zebra nessa Copa, hein? Mas é um jogo que não tem... Eu acho que não tem tanto favoritismo. Esses dois aqui é demais, né? Eu acho que não tem aquela favorita. Eu acho que os dois são times bons. Ótimos, na verdade, né? Bons. Bom é a Croácia. Boa Croácia. Tirou o Brasil. Vai comemorar uma semana. Uma semana. Bom é a Croácia. Mas são dois times ótimos e eu acho que vai ser um jogão, assim. Não dá pra cravar Feriado nacional na Croácia hoje. feriado, cara. Não é? E nós aqui chorando, galera. E o outro jogo que vem é um jogo muito doido, cara. Portugal e Marrocos. Eu acho que vai ser um jogo igual o do jogo do Brasil. De Marrocos vai jogar amarrado de novo, né? Uhum. Eu acho que vai ser um jogo bem amarrado, assim. Mas eu acho que o Portugal bem superior, então acho que o Cristiano Ronaldo... Cristiano Ronaldo mete gol Se no ele Marrocos. entrar no início, né? Porque no último ele não entrou no início, mas se ele entrar no início, ele vai deitar e rolar num jogo que, pra eles, eu acho que é mais tranquilo do que a gente ter pegado a Croácia. Já que o Brasil não passou, o que você acha que vem na final? A gente tava muito falando da França. Eu tô falando da França desde o comecinho, né? Olha a França, galera. Então, eu não dá muito pra cravar. Eu acho que a França provavelmente passa, mas também tem a Inglaterra que é forte. E eu acho que assim, Portugal provavelmente não chega na final. Acho que não Cai antes. cai antes, acho. Se não cair hoje, cai
no próximo, na semi, né? Ou pra Inglaterra ou pra França. E do outro lado tem a Argentina, Holanda, Holanda e Croácia. E a Croácia. Já passou a Croácia. Vai passar a Argentina ou a Holanda. Então, eu fico e do outro lado, ou passa a Inglaterra, ou passa a França, ou passa Marrocos, ou passa a Eu fico entre a final França e Holanda ou Argentina. França e Argentina ou França e... França, Argentina, França e Holanda. É. A Argentina busca o tetra, não é isso? E a França o tri. A Argentina é tri, não? A Argentina já é tri, então. Ela busca o tetra. Não, ela busca o tri, não? A Argentina tem 2. A Argentina tem 3. A Argentina é tri. Pode procurar aí. Dá uma gugada agora. Gente, minha cabeça... A Argentina é tri e a França é bi. Seria essa, então, a sua provável final? Provável. Argentina, eu queria o Brasil, né, galera? Mas... Argentina e França. Vai ser um jogão, se for isso. Vai ser. Independente de quem for pra final, acho que vai ser um jogaço, assim. Eu acho que Croácia não passa, então... E você vai torcer pro Messi? Claro que não. Claro que não. Nem pro Messi e nem pro Cristiano Ronaldo, se o Cristiano chegar na final. Latino-americano, cara. Nunca. Tá vendo? Nunca. Aí a rivalidade tá aí, ó. Nunca. Eu tô querendo que caia hoje. Eu também, mas você falou que era melhor pegar a Argentina, não sei o quê. Tô torcendo pra gente. Não, se a gente tivesse ganhado, eu queria a Argentina. Porque eu queria ganhar da Argentina. Mas como a gente não passou, que ela caia hoje também. Pois é, se passar é feriado mundial lá na Argentina. Nossa, eles vão ficar muito felizes, velho. Não é? Eles estão sambando na nossa lágrima. Olha que absurdo. O Hexa, galera, bateu na trave. Olha, 2026, vem aí. Tá, é logo ali, né? Como diz o... Aqui, é logo ali, gente. Porque esse ano, infelizmente, não deu. Triste, né? Mas não deu. Culpa do Tite... Qualquer coisa vocês vão lá. O Vanucci que fala, é logo ali. Logo ali, vão lá reclamar com o Tite, não é comigo que crava isso desde o primeiro. Reclama com o Tite. Mas agora também, olhando de novo pro futuro, né, da seleção brasileira, assim. A CBF vai mexer, né? Certamente o Tite vai Amém, ser né? substituído, enfim. Porque 2 Copas que ele foi fracassado. E as 2 Copas foi ridículo a eliminação do Brasil. Ambas não era para ter sido eliminado. Tanto para a Bélgica quanto para a Croácia foi ridículo. Então... Você que tá por dentro, quem que você acha que vem como técnico? Novo técnico da seleção. Então... Você acha que alguém, assim, jogador, é alguém técnico, assim, de carreira? Então, ele estava cravando o Dorival, né? Tava conversando, portanto o Dorival nem renovou com o Flamengo por conta disso, por conta de conversas. Aí deu aquele bafafá todo, tava conversando, ia, não ia... Talvez o Dorival venha, mas eu acho que a seleção brasileira, não que os técnicos brasileiros não sejam bons, mas eu acho que já deu. Tá na hora da gente tentar mudar, fazer alguma coisa diferente, porque não tá dando certo. A gente tem que chegar a um ponto de entender o que não tá dando certo. A gente vai pegar o Dorival lá, beleza. Cara, toda gratidão ao Dorival, ao que ele construiu no Flamengo, tudo que ele ganhou no Flamengo, mas, pô, é um cara que a gente viu que jogos do Brasileirão não foram jogos tão bons. É claro que ele jogou jogos depois de ter ganhado a Libertadores, Copa do Brasil, etc. Mas a gente via, não era aquele time ofensivo. Então, o time caiu muito no final. Então, não que eu não goste dele, né? Mas eu acho que também não seja o nome ideal. Eu acho que talvez procurar um técnico estrangeiro para vir para a seleção. Um europeu, de repente. Porque o jogo brasileiro é diferente do europeu e não adianta querer falar que não é. Estilo muito diferente, né? Muito diferente. Então acho que a gente traz. Tanto é que, querendo ou não, a gente tá caindo para as seleções da Europa, né? Sempre, né? Então eu acho que seria importante trazer um técnico de fora com esse olhar, assim, porque a gente pega um técnico brasileiro que treina brasileiros, times brasileiros, coloca na seleção, onde ninguém da seleção joga Campeonato Brasileiro. Tivemos 2, né? Só Everton e o Pedro. Mas ninguém joga. Aí você pega o cara que tá acostumado com um estilo de jogo, treina um estilo de jogo totalmente diferente. E agora, uma outra análise que eu queria que você fizesse assim. Isso, de repente, mudaria o jeitinho brasileiro de jogar futebol? Que a gente tem uma marca registrada, né? Os jogadores do Brasil e a seleção, tradicionalmente, ela tem o seu jeito de jogar,
É um jeito alegre, né? A gente estava conversando sobre isso. Será que essa europeizada, não sei nem se eu uso essa palavra, né? Mas inserir esse estilo europeu, assim, não deixaria um pouco da característica do nosso futebol fora, então, na seleção? Eu acho que tem que só agregar, em vez de prejudicar, eu acho que teria mais agregar. Porque eu acho que o jeito brasileiro vem muito dos jogadores. E não do treinador em si, é mais pelo jeito que os jogadores conduzem dentro de campo, a alegria dos jogadores estar dentro de campo, que é nítido. Quando um deles faz um gol, vem todo mundo dançar, comemorar, é nítido isso. Então, acho que não perderia por conta deles. Então, acho que seria muito importante. E eu sou o tipo de pessoa que pensa assim, não deu certo, troca. Claro que a gente tem que ter um trabalho contínuo, anos, treinamento, etc. Não é tipo, jogou... É um planejamento a médio e longo prazo. Né? Não jogou 2 jogos, não foram bem, tchau. Não é assim que o futebol funciona. Você não coloca um time no eixo em 2, 3 jogos, não tem como. Mas eu acho que não deu certo. Beleza, a gente aprendeu com o que foi ruim. A gente aprendeu com o Tite. A gente chegou numa seleção boa. A gente viu o que deu certo na seleção do Tite e viu o que não deu certo. A gente viu que não tem um cara para armar um jogo. Não tem. Eu achei erradíssimo ele não ter colocado pelo menos Everton Ribeiro no jogo. Porque é um cara que arma a jogada. Não tinha isso dentro de campo. Como que ele vai fazer gol sem um cara para armar a jogada? Isso aí. Portanto, o gol veio do Neymar. O Neymar veio lá no meio de campo, tocou a bola. E foi um gol massa. Foi um gol massa. Sem espaço, sim. Sem espaço. Porque o Neymar criou. E só tinha o Neymar pra fazer aquilo ali dentro do campo. A seleção em si não tinha esse cara armador dentro de campo. Eu achei isso errado também. De novo, falando do Neymar, a gente tava, né, botando maior esperança nele. Ficamos tristes dele ter machucado. E apreensivo por ele, assim, né? Todo mundo ficou. Aí fazendo um retrospecto. Mas esse jogo foi uma marca pessoal pro Neymar também. Ele igualou ao Pelé, né? Pelé, 77 gols, cara. É muita coisa, tá? E a turma leia o Neymar. Muito. Cara, não adianta. Você pode não gostar do Neymar, eu também não gosto. Mas não adianta falar que o Neymar não faz falta da seleção. Você pode não gostar do Neymar, pessoa. Tudo bem, e é direito, e é pensamentos diferentes, etc. Mas dentro de campo, o Neymar é essencial. É o que eu havia falado antes. O Neymar tá ali, marcado. O Vinícius Júnior fica sozinho. O Richarlison fica sozinho. O jogo fica mais leve nas pontas porque o Neymar tá marcado. Não adianta falar, o Neymar não faz 3, 4 em cima dele. 3, sempre. 4. Sempre. E ele faz diferença. Na hora de pegar a bola e responsabilidade, ele falou, pode deixar que eu vou fazer. Foi lá, e fez o gol. Pronto. Né? Ele não teve a chance de fazer o pênalti, bater o pênalti. Acredito, se o Neymar começasse teria sido a diferente. Bater, a história era outra. Aí, pessoal, assim. Eu também acho, porque... Com tudo isso que você falou, tem muita gente que tem restrição, não gosta da figura do Neymar, acha ele marrento, parará, parará. Dele, tudo bem. Agora, dentro de Mas campo, ele define. Ele define. É um cara que a gente não pode falar que ele não faz diferença dentro da seleção. A gente viu os jogos sem o Neymar, a gente viu o jogo com o Neymar. Vimos a diferença de... Nítido. A seleção cresce muito com o Neymar. Tudo bem não gostar, achar tudo errado que ele pensa. Ok, a gente também acha. Mas, dentro de campo é uma história. Dentro das 4 linhas, a gente está falando de jogo. E, tecnicamente falando, o Brasil precisava do Neymar. Isso aí. Andressa, deixa eu falar um negócio. Esse é o último episódio, então, cara, com você, sobre Copa do Mundo. Queria muito, mas muito mesmo te agradecer. Foram dias ótimos, a gente riu bastante. Vocês não sabem tanto que a gente ri no backstage aqui, que é ótimo. Né? E, enfim, só te agradecer, cara, essa disponibilidade de você estar aqui com a gente, doando seu tempo. A gente sabe que você está no período de entregar TCC. Todo mundo aqui fez TCC, sabe? Você que está em casa... também que fez TCC na sua vida, e você sabe como é que é, o aperto. Entrega na mão de Deus e vai. Né? Mas, assim, te agradecer muito essa disponibilidade, cara, estar aqui com a gente, dividir um pouquinho desse conhecimento esportivo, porque se for dependesse de nós aqui, né, Débora? Ia dar ruim, né? Se deixar só a gente aqui da TV debatendo... A Débora lá atrás rindo, gente, tá não tá vendo, mas a gente tá vendo. Olha lá, tá fazendo o dedinho assim, ó. Não ia dar bom, mas assim, de verdade, cara, só te agradecer. Obrigado mesmo e tá sempre de portas abertas, parece mais.
Natan, eu que agradeço o convite. Foi muito legal falar de Copa do Mundo nesse período, apesar que não foi o resultado que a gente esperava. A gente queria o Hexa, né? Todo mundo queria. O Hexa, queria colocar uma estrela aqui, mas não deu. Da próxima a gente tenta de novo. Guarda a camisa pra 2026. 2026 tá logo, ele passa voando. Mas muito obrigado pelo convite. Foi muito legal estar aqui com vocês. A gente que agradece, na moral. E aí, gente, a gente continua aí. O 100 ponto final é justamente isso. Ele é 100 ponto final. Essa série Copa do Mundo tá terminando hoje. Mas, infelizmente mesmo, né? A gente queria esticar mais aí o assunto. Até trazer a Copa aqui, né? Nossa, já pensou? Já pensou se fosse o Hexa? Cara, gente, não fala. Veio a zebra xadrez e o nosso Hexa bateu na trave. Eu fico triste. Né? Mas é isso, galera. Tamo aí sempre com um papo diferente, com um convidado legal. E foi muito legal estar com vocês. E o feedback que a gente está tendo na rua, nas redes sociais, assim, sobre esse papo aí de futebol, de esporte. Que é um negócio, falta muita gente falar aqui na TV, a gente fala pouco de esporte, a real é essa. Mas a Copa une a gente, nesse sentido, né? Eu acho que é muito legal bater esse papo, é leve, é gostoso, e a Andressa ajudou a gente muito. Queria agradecer também o Neto, que esteve aqui, o Thiago também, que esteve aqui, todo mundo nesse clima assim, de Copa. Foi muito gostoso bater esses papos aí, nesses episódios do 100 ponto final, esses dias de Copa, e tamo junto aí. Daqui uns dias, não sei daqui que dia, 100 ponto final, assim, tem semana que tem 2, tem semana que tem 1, mas volta. Já nós estamos aí com outro episódio, vai ser comigo, vai ser com a Débora, com o Edson, com a Regiane, e sempre um convidado legal aqui, beleza? Encerramos então essa participação dessa série Copas do Mundo, e um abraço para você, fique sempre aqui com a gente na Doctum TV, com você a qualquer hora e em qualquer lugar.